Saiu gravando aí pra você? Sim, Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu mudar de tela agora. Tá saindo aí? tá sim. E gravando, né? Sim. Hum. Ótimo, então. Vamos lá, então. Só pra fazer. Bom, uma boa noite. E como é que foi aí o dia? Tudo bem aí? Foi bem, professor. Tudo certo. E como é que estão as aulas? Você tá indo bem? É, daquele jeitozão do EAD, né? Então, eu sei como que é, né? Ué, uma coisa que não é. Você sabe que não é né, dentro nem bom pra gente que é professor, nem pra vocês que é aluno. Eu, Exatamente. particularmente, É ruim pra todos. ninguém gosta. O professor prefere estar na sala de aula ali, com um quadro, escrevendo, né? Conversando ali, Sim. dando atividades na hora ali para vocês. Então, né? É outra coisa, né? A realidade é Uhum. outra. Mas é o que temos, né? Então vamos, né? Tocar nisso, né? Tem que se Então, nós vamos. adequar, né? É. Então, fizemos uma pequena introdução sobre o tema, né? Agora vamos trocar um pouquinho mais de forma geral de todo o programa assim que praticamente pretendemos dar, né? Então vamos sobre a questão da literatura brasileira, vamos ver sobre a questão da o surgimento e tal, né? Vamos tratar disso. Né? Esse é um material muito bom que eu peguei, achei legal. Esse material vai estar lá no portal, eu vou disponibilizar para vocês também. Então, não sei se vai dar tempo de passar tudo hoje, né? Então, mas vamos lá. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa também, você pode perguntar, beleza? Ok, tudo certo. Então tá. Então tá, literatura brasileira, né? Então vamos por estilos de época na literatura. Então, foi uma fase que a literatura passou, né? Sabe que o Brasil é um país novo. Conta-se de 1500 para cá, né? Começou a descoberta, a colonização, né? Então, a maioria dos pessoas que veio para cá eram os portugueses, né? Em sua grande maioria, né? No começo. Então, não tinha nada aqui. E depois que começou, digamos, a ter alguma coisa, né? Então, aqui, por exemplo, bom, não só esse autor, mas muitos autores, historiadores, né, da literatura, falam que justamente o princípio mesmo, né, boa parte deles falam que é a partir do ano 1601 em diante, que é coisa própria. Antigamente tinha coisas soltas, a literatura de formação, algumas coisas soltas que vinham, que não deixava de ser, mas não é algo voltado à literatura, né, em si, como, digamos assim, como disciplina, né, como era algo assim, somente solto, que se considerava, porque foram as primeiras coisas escritas aqui no país. Né? Então temos a questão do quienticismo e a literatura de informação, esse período aí de 100 anos mais ou menos. Né? Deixa eu só tirar um pouquinho aqui, vou mostrar um negócio. Aí depois vem o Barroco, a partir de 1601 até 1768, quando começou o período do arcadismo, depois de 1836, o romantismo, depois de 1801 em diante, veio o realismo, naturalismo, parnasianismo, quer dizer, nota-se que foi crescendo, né? E depois veio o simbolismo e o pré-modernismo e o modernismo atualmente. Então, daí em diante. Então, a literatura passou por várias fases, vários processos, né? Então, desde a época mais culta até hoje, né? Que existe muita literatura que é informal, é muito formada por gibis. Hoje vemos coisa muito. O Brasil pega muita coisa de fora, né? Então vemos os histórias em quadrinhos, principalmente, né? No meio da juventude, da garotada. Até a pessoa mais adulta também gosta, né? Então hoje em dia, muita gente gosta de literatura japonesa, por exemplo, os mangás, né? Para ler, né? Outros preferem os histórias em quadrinhos, tipo assim, da linha da Disney, Pat Donald, Tio Patinhas, né? Mickey e essas ondas aí. Tem também dos Flintstones e tem os dos da Marvel, né? E DC, né? Que tem os super-heróis, né? Que eu mesmo, desde a época de guri, eu gostava de assistir, de ler, né? Essa literatura. Acho que muita gente passou por isso, né? Mas nessa fase que gostavam de ler super-heróis, até que chegaram ao cinema as coisas mais modernas, né? Então ficou um pouquinho de lado, mas a literatura cresceu muito, né? Em relação a isso. Deixa eu só mostrar um pouquinho, voltar um pouquinho, mostrar. Esse é um dos livros ó, principais do curso. Literatura brasileira. Alfredo Bose. História concisa. É o melhor material que nós temos sobre a história da literatura brasileira. É esse aqui. Veja só, 41ª edição. Imagina quanto esse livro já vendeu, gente. Esse livro, esse autor. Na capa tem o Abapuru, né? Isso, exatamente. Segurando De o quem livro. é? Tarsila do Amaral. Isso. Não tô tão ruim em artes. Não, é isso mesmo.
É Eu lembro, bem. eu lembro que eu cheguei a estudar no ensino médio, no Pronto. primeiro ano do ensino médio, fazem 4, 5 anos. Pô, isso é novo, né, cara? Eu não, É. na minha época era segundo grau. Então, isso é importante para a literatura. Eu mostrei isso aqui também para vocês, né? Que é excelente também, esse material é novo e tal. Mostra Agora, assim. esse aqui é obra de referência, né? Esse aqui também, para a história, em termos modernos, é um excelente livro também. Muito bom. Né? Aí tem muita coisa, né? Que uma das coisas que. Então, daí, né? Foi o desenvolvimento. Vamos voltar ao que estávamos aqui. Então, esse foi um período. Aí segue. Quientismo, que é literatura da informação. Fala assim: quientismo corresponde ao estilo literário que abrange todas as manifestações literárias produzidas no Brasil na época do seu descobrimento, pois chama quientismo, foi no 1500 ou século XVI, né? Isso. Então, as principais manifestações literárias não são propriamente literatura brasileira, mas literatura sobre o Brasil, como eu falei, né? Então, inclui-se manifestações da literatura informativa, dos viajantes, né? Aí, Pero Vaz de Caminha, né? Isso. E a literatura catequética, como do padre José de Anchieta. Não vamos dizer que é literatura, mas esses indivíduos eram portugueses que estavam aqui. Então, mas aqui para o Brasil, então coisa informativa, por exemplo, o que Pedro Vaz de Caminha falou sobre o Brasil, então mandou para Portugal, né, como era o Brasil e tal, não deixa de ser uma literatura, mas não foi algo voltado assim, vamos fazer literatura para o público do Brasil ler, até porque o público do Brasil era restrito, e quando no descobrimento não havia brasileiros, depois começaram a nascer aqui, né? Mas o público era muito pequeno, o povo não sabia ler, era formado por índios, vieram os negros para cá, né, na escravidão, então, houve uma certa dificuldade, quer dizer, se bem que né, Brasil Colônia, no começo, nesse período aí, né, os caras vieram bem depois, né, quando começaram a, o Brasil a querer explorar o Brasil. Né, os europeus, no caso, Brasil e Portugal e Espanha, vieram explorar toda a América para levar lá para os seus países, né? Então, não fazer um processo de colonização como a Inglaterra às vezes fez, né? Então, os Estados Unidos foi uma formação bem diferente quando começou, né, como país, né? Então, o pessoal que veio para cá, a ideia de colonizar. Então, começou com as 13 colônias americanas, depois foi se desenvolvendo, né? E aí, por guerras, compras e doações, essas coisas, os Estados Unidos cresceu. O Brasil não, o Brasil veio para cá, aquilo veio, então veio, o Portugal precisa, tá, vamos mandar dinheiro, vamos levar ouro, tem isso, o Brasil, tem um monte de coisa. Então, quer dizer, foi um meio assim de exploração aqui, a colonização. Depois, claro, né, os que já moravam aqui tinham que pagar imposto para a colônia, já se consideraram brasileiros. Estou falando uma questão histórica, né, para que também sou professor de história. Então, daí o que acontece? Daí o povo, não, não é assim. Por que temos que pagar isso? Por que isso? Por que temos que ficar mantendo a pompa lá da monarquia de Portugal? O que é que retorna para a gente? Entendeu? Então havia assim, esse controle que depois começou com tudo isso aí, essas revoltas, e todas essas coisas vieram no processo de independência do país, né? Que na realidade não foi em 7 de setembro, independente assim, mas só foi posteriormente, digamos, a independência mesmo, só podemos dizer assim que desligou totalmente de Portugal quando o país se manteve sozinho, entendeu? Começou a tomar suas decisões sozinho, começou a desenvolver sozinho, sem muita dependência de lá. Havia uma certa dependência, mesmo depois da independência, né? Então, alguns historiadores não colocam 7 de setembro como dia de independência na realidade, colocam um pouco depois, né? Bom, mas não estamos falando de história. Então, naquele período ali, no 1500, né? Até no 1600, esse período de 100 anos, justamente essa questão. Então, era mais o que a literatura era informativa e catequética. Só isso. Daí não tem algo que foi produzido para distribuição para o povo, né? Então, vamos lá. Carta de Perivaz de Caminho. A literatura informativa, também chamada de literatura dos viajantes ou dos cronistas, reflexo das grandes navegações, empenha-se em fazer um levantamento da Terra Nova, de sua flora, fauna e da gente. Então, esse era o objetivo. Mas para quem? Era para o público, para o rei e para o público português, a corte. Então, não era para o Brasil. Na verdade, é coisa daqui, mas era para fora. Era para lá, para o país sede. Tá?
Então, daí tem outras literaturas, como Auto da Pregação Universal, Diálogo do Padre Pero Dias Mártir, e Na Festa de Natal ou Pregação. Aí, essa aqui. As obras de Anchieta tinham como forte característica a visão catequética, com uma concepção teocêntrica do mundo, tendo como temática constante a religiosidade e a moral. Então era uma coisa assim, vamos. É mais assim, como é catequizar. Os índios, era o objetivo era esse. Então vamos lá, vamos trabalhar neles, vamos levar o cristianismo para eles, vamos fazer com que eles possam aprender mais sobre isso e tal, vamos transformar que eles sejam cristãos e se batizem. Esse era o objetivo. Então não era uma literatura comum como nós vimos hoje, né? Então, então, então o Barroco, que é uma obra do século XVII, o Brasil presenciou um movimento na literatura própria e a partir dos escritores nascidos na colônia. Então aí, daí sim, podemos considerar a literatura brasileira em si a partir daí. Isso é que a maioria dos historiadores literários falam, né? Que a partir daí começou. E aí, vários deles, inclusive nesse autor que nós conversamos já, né, na aula anterior, esses autores falam justamente sobre isso, que a partir desta data, esse também fala, que entende-se como literatura brasileira. Qual era o contexto histórico? Primeira invasão holandesa que ocorreu na Bahia em 1624 e a segunda em Pernambuco em 1630, que perdurou até 1654. Então, costuma-se considerar a publicação da obra Prosopopeia de 1601 de Bento Teixeira como marco inicial do barroco no Brasil. Exato. É o que esses autores falam, que esse daqui também fala. Então, esses são referências no assunto, e aí que falam que daí começou a literatura brasileira, porque foi uma obra própria, para o público geral. Né? Tem alguma pergunta aí, ou Altino? Não, tudo certo, professor. Mano, você pode perguntar aí, comentar alguma coisa assim que você quiser também, tá? Vamos fazer. Eu não quero que eu fazer essa como aula gravada para você assistir, entendeu? Vocês entendem, né? Seria para você também participar, né? Já que só tem eu e você aqui, né? Os alunos, deixa eu ver se eu disser alguma coisa aqui. Não. Ok, então deixa eu ver. Bom, eles visualizaram, mas não assistiram, né? Não estão aqui. Não entraram, né? Não sei o motivo. Mas tá bom. Então é isso. Vamos voltar para. Aqui. Então, isso. Esse começou. Bom, o Barroco era um movimento artístico e filosófico que surge com um conflito entre a reforma protestante e a contra-reforma. Você sabe o que é isso, não é? A reforma protestante Eu e a estudei, contra-reforma? mas eu não lembro não, professor. Tá, eu só vou dar um resumo. A reforma protestante foi justamente, começou com os seus iniciantes. Aí vem Wycliffe e Hus foram os primeiros que começaram esse movimento assim, porque estão na época que não concordavam com muitas coisas que a igreja católica na época tinha, né? Daí começou esse movimento. Mas na realidade a pessoa que liderou isso aí, que começou mesmo de forma geral, foi Martinho Lutero, começou a reforma protestante e depois Calvino, foram os dois grandes expoentes da reforma protestante, que aí achavam que muita coisa estava errada, a venda de indulgências não era correta, a salvação não era por obras assim pela fé, né? E muitas outras coisas que não concordavam, né? Na realidade, eles não queriam sair da Igreja Católica, no caso, queria apenas que corrigisse essas coisas, mas como não foi corrigido e como houve atritos, então eles foram excomungados, mas no caso Lutero foi aceito pelos os príncipes, os reis lá dos, dos que compõem a antiga Alemanha, né, que eram vários reinos, né? Então, e daí eles se desvincularam
desvincularam da Igreja Católica e fundaram a Igreja, né, a Igreja de Casa Luterana, né, começou aí, depois o Calvinismo veio com as igrejas, né, o Calvino, vem outras igrejas como o Presbiteriana e outras, todos fugindo aí. Vemos o Anglicanismo na Inglaterra com como é o nome? Com o rei, né, rei que também que ele não concordava com isso, por uma questão de um casamento, era casado com uma da Espanha, queria se separar por causa de outra, a igreja não concordou, então ele fez assim mesmo, desentenderam e se separaram, aí fundou a igreja anglicana. Durante esse período todo aí, principalmente Lutero e Calvino, o maior pacto que deu aí em relação a que dividiu, né, a cristandade na época da Europa, aí, aí agora a Igreja Católica contra-atacou com o chamado Contra-Reforma. Então tentou haver os concílios para tentar, digamos, firmar algumas é, doutrinas católicas e a questão da tirar com as indulgências para acalmar o povo, né? E modificou um pouco na questão do Santo Ofício, o Santo Ofício é a Inquisição, o que devia fazer. Então houve algumas modificações e houve pessoas que justamente se enfrentavam com os protestantes, né? Por causa da questão do povo, né? Então, mas com o protestante, ela abriu bastante a cabeça do povo, porque foi traduzida a Bíblia para o idioma alemão, né? A língua do povo, que a Bíblia antiga de América Católica era, eles utilizavam em latim, só quem conhecia latim quem era o pessoal da Cúria, né? Somente, tá? Então, houve essa questão, tá? Vamos lá. Então, o movimento barroco. Seu objetivo era propagar a religião através de uma arte de impacto, sinuosa, enfeitada ao extremo. No caso aí, o catolicismo que surgiu, né? No caso no Brasil, né? Eu falei na Reforma Protestante na Europa, aqui não chegou, não afetou tanto a questão da Reforma Protestante, só posteriormente, né? A arte é altamente contraditória, a origem da palavra barroco é obscura e pode ter sido considerada a mais aceitável. O barroco era um objetivo que designava certas pérolas de superfície irregular e preço. Mas nunca se sabe a origem do nome em si, né? Aí é o exemplo de uma igreja de São Francisco em Salvador, que é de característica barroca. Eu tive em frente a essa igreja já. E lá por dentro é todo de ouro. Tá. Características gerais da literatura barroca. Então a característica é o seguinte: o homem dividido entre o desejo de aproveitar a vida e o de garantir um lugar no céu. O homem dividido entre o prazer pagão e a fé religiosa. Por isso que fala que é uma contradição, né? Tipo assim. É com mais ou mal comparando. Tipo assim, como foi o bem e o mal. Um exemplo. Né? Por exemplo, antropocentrismo e teocentrismo. Homem versus Deus, carne versus espírito. Então, existe essa contradição, né? Datilismo e rebuscamento, a extravagância e o exagero nos detalhes. A arte do contraditório, onde é comum a ideia de opostos. Linguagem rebuscada e trabalhada ao extremo, usando muitos recursos estilísticos e figuras de linguagem e sintaxe. Regido por duas filosofias, o cultismo e o conceptismo. O cultismo é um jogo de palavras, o uso culto da língua, predominando de inversões sintáticas. O conceptismo são os jogos de raciocínios e retórica que visavam melhor explicar o conflito dos opostos. É algo meio assim, né? Um pouco é bem complexo a coisa, né? Dessa questão da linguística, né? Não é uma coisa que você consegue, digamos, um dia para noite entender isso, né? Tem que trabalhar, ser trabalhado. Né? Apesar essa questão de literatura que estão passando para você, a questão do barroco, vamos ter uma aula, né? Eu vou fazer uma aula só sobre isso, sobre cada uma delas separadamente. Barroco, sobre, né? E todas as fases, né? E os tipos da literatura, no caso brasileiro. Vamos ter uma aula sobre isso. Então, principais representantes do barroco brasileiro. Na poesia temos Gregório de Matos Guerra. Gregório de Matos, você já ouviu falar, né? Hein? O Tino, tá me ouvindo? Eu fui clicar pra desmutar, eu cliquei pra sair sem querer. Não tem problema não. Ah, Você lembra desse nome, Gregório de Matos? professor de cabeça, assim, eu não lembro, não. Ah, bom, tudo bem. Então, aí por nome Gregório de Matos, eu não sabia o nome dele todo, mas eu sabia conhecer por nome Gregório de Matos. Ele tem como apelido Boca de Inferno ou Boca de Brasa. Ok. Então, temas da poesia gregoriana. Aí tem poesia religiosa, satírica
e erótica. Então, tem um exemplo aí dessa poesia gregoriana, um tema aí. Ó, vamos ler aqui, ó. Pequei, Senhor, mas não pequei, ei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos ha ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória, talo e prazer tão repentino, vos deu, como afirmas na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Aí é o de Gregório de Matos, uma poesia que ele fez. Então, esse tipo de poesia, esses detalhes aí é barroco, estilo barroco da época dele, né? Tem a prosa com Padre Antônio Vieira. Diz assim: fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de um dos três princípios: o da parte do pregador, o da parte do ouvinte e da parte de Deus. Qual a diferença da prosa para a poesia? Hum? Qual a diferença da prosa para a poesia? Eu não lembro. A poesia é mais voltada na questão poética, poético. A poesia é usada mais na narrativa, a prosa é usada na narrativa. Então a poesia é mais para poemas, né? Recitações. E a prosa é narrativa, é uma história, por exemplo. Normalmente uma história é. Você vai narrar uma história, vai fazer, por exemplo, no caso aqui, um sermão. Então, nota-se que aqui é uma narrativa que ele está fazendo. Ele diz: fazer pouco fruto a palavra de Deus no mundo pode proceder de três princípios: ou da parte do pregador, da parte do ouvinte, da parte de Deus. Olha a diferença de cá. De cá é uma poesia. Ele fala: pequei, Senhor. E as rimas é notória numa poesia. Né? Numa prosa você não encontra esses tipos, né? Porque a prosa é uma narrativa, né? Normalmente usado isso aí, né? Então, como é que ficou alguma dúvida nessa questão aí da. Não, professor, nenhuma. Tá. Então, ok. Vamos lá partir para o arcadismo. O arcadismo desenvolveu-se no Brasil do século XVIII, especialmente em Minas Gerais, onde se havia descoberto ouro, fato que marcou o local como centro econômico e, portanto, cultural da colônia portuguesa. Então, naquela época, como se descobriu ouro, por isso que Minas Gerais, porque aí ouro e outros diamantes, porém, existe cidade chamada em Minas Diamantina. Existe também a Serra Diamantina, onde está a própria cidade, porque ele foi descoberta diamantes. Então a cidade chamava outro nome, agora mudou para na época mudou para Diamantina justamente por causa dos diamantes que havia na região, que foram encontrados, né? Então em Minas foi encontrado isso, foi encontrado esmeraldas, né? Bastante ouro, né? Tem uma cidade chamada Ouro Preto, que antes chamava Vila Rica, mudou para Ouro Preto. Então, tudo essa por questões no caso, na época da colônia, né? Era o estado que mais rico nessa questão de pedras preciosas. Enquanto outras regiões como São Rio, São Paulo, né, se destacava muito pela produção do café, né, depois, principalmente São Paulo, depois, né, Minas se destacava mais pela questão das pedras preciosas. Depois, né, aí vem a questão do legado, tá, mas é posteriormente, não na época colônia, não. Né. Então, delimite-se o arcadismo no Brasil entre os anos 1768, com a publicação das obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Não sei se você já ouviu falar nesse indivíduo, também é conhecido, e 1836, início do romantismo. Então, o arcadismo, o barroco terminou, né, no final do século, começo do século XVIII, e daí em diante começou o arcadismo, que foi até o ano de 1768, né? Finalzinho do século XVIII. Não, passou do século XVIII, Quer ver, 1768, quer dizer, já no século XVIII, foi até o século XIX, no ano 30 do século XIX. Então, daí começou outro período. Hum? Então, vamos lá, então. Quais são as características do arcadismo? Então, apesar dos traços de cultismo barroco,
né? Como se fosse uma derivação do barroco, né? Como se fosse, né? Ou, no caso, saiu dali, né? Mas depois tomou sua forma própria, em alguns poetas somente. A maioria deles procurou seguir as convenções dos neoclassicistas europeus. Então, podemos dizer que o barroco seja um estilo netamente brasileiro, com personalidade própria, né? E no caso, o arcadismo já teve influência europeia, mas é considerado aqui, né, nosso também. Então, aí, o que é que ele incluiu nisso aí, no arcadismo? Utilização de personagens mitológicas, idealização da vida campestre, com bucolismo, né? Eu lírico, caracterizado como um pastor, e a mulher amada como uma pastora, pastoralismo. Ambiente tranquilo, idealização da natureza, cenário perfeito e aprazível, locos amoenos. Visão da cidade como local de sofrimento e corrupção. Fugere urbe. Elogio ao equilíbrio e desprezo às extremidades. Aurea mediocritas. Expressão de Horácio. Desprezo aos prazeres do luxo e da riqueza, aproveitamento do momento presente devido à incerteza do amanhã, vivência plena do amor durante a juventude, porque a velhice é incerta. O Capediano. Viva bem, né? Conhecida como Viva bem. Então, são as características dele. Sai um pouco diferente do barroco, que depois vamos ver se consigo uma comparação entre os dois aí. Né? Então, principais autores arcades são Cláudio Manuel da Costa, né, conhecido como Gloucester Saturno, que produziu o poema épico Vila Rica. Basílio da Gama, Termino Ciplílio, cuja sua obra principal foi o poema épico O Uruguai. O Frei José de Santa Rita Durão, sua obra consiste basicamente no Caramuru, esse é conhecido, Caramuru. E Tomás Antônio Gonzaga, também conhecido, Disseu, né, também é um ator conhecido, escreveu As Liras de Marília de Disseu. Marília de Disseu. Então, aqui, a edição de 1824 diz assim: Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que vivia de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos dos sóis queimado. Tenho próprio casal, e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhas tiro leite. Nota-se o. Tá notando aí a rima? E mais as finas lãs de que me visto, graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Bonito poema. Notou aí a rima? Por isso que eu falo, na poesia sempre você vai encontrar rimas. Uhum, Né? A prosa não. A prosa é uma linguagem contínua, sempre tem uma sequência. A rima sempre tem, por estrofes, né? Então ela vai duas, três, né? Quatro, vai indo, ela vai fazendo aquela rima, aquele jogo de palavras, né? A rima uhum, a poesia, assim, é bem complexa uma poesia. Uma narrativa é entendi. mais fácil você trabalhar, mas fazer uma Hum. poesia é muito difícil. Para manter toda aquela. É quase como se fosse uma. A rima, a poesia é como se fosse fazer música, por exemplo. Né? Tem que estar tudo certinho, tudo Manter a com. sonoridade do poema, né? Exatamente. E você nota, né? Sim. Como a Bíblia, por exemplo, está cheio da parte poética dela, tem muita coisa bonita, e trabalha com todos esses tipos de coisas, rimas de todo tipo tem. Paralelismo, eufemismo, os segredos de linguagens estão presentes na poesia, forte presente nas poesias, a figura de linguagem. É um recurso utilizado muito para embelezar a poesia, né? Uhum. Bom, romantismo. Vamos ver o romantismo. Surge em 1830, influenciado pela independência em 1822. Também foi mesmo uma época que o romantismo lá da Europa, né? Então acompanhou, o Brasil acompanhou também essa mesma corrente, né? Então desenvolve uma linguagem própria e aborda temas ligados à natureza e às questões políticos sociais. Defende a liberdade de criação e privilegia a emoção. As obras valorizam o individualismo,
o sofrimento amoroso, a religiosidade, a natureza, os temas nacionais, as questões políticas, sociais e o passado. Então, o marco inicial do romantismo brasileiro é a publicação em 1876 de Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. O cara é de 1811 a 1882, né? Século XIX. Foi quando nós estamos na independência. Então, essa é a questão do romantismo. Característica dele é individualismo, egocentrismo, subjetivismo, narcisismo, sentimentalismo, escola de coro do coração, lágrima, sonho, devaneio, ternura, emoção, sentimento da nacionalidade, patriotismo, com nacionalismo focado na natureza e na sociedade, liberdade de composição, cristianismo, escritores assumem atitude de artificialismo, cabelos longos, pele pálida, olhar perdido, vida desregrada. Aí tem o Rodolfo Amoedo, o último Tamoio, Museu Nacional, tal, tal. Imagem do coisa. Tem alguém entrando aí. Pedro. Entrou mais um. Conseguiu? Ué? Não foi? Ah, foi. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Oi, professor. amigo. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Como é que você veio? Vamos lá aqui. Então vamos lá, vamos seguir aqui. Então, estamos falando aí. Estamos no romantismo, né? Agora vamos na produção literária. A produção literária passa por três fases: geração indianista ou nacionalista. Características: nacionalismo, ufanismo, exaltação da natureza e a pátria, o índio como grande herói nacional, sentimentalismo. Principais autores: Gonçalves de Magalhães, Gonçalves Dias ou José de Alencar. Esses dois últimos são mais conhecidos, não é isso? Gonçalves Dias, vocês ouviram falar, né? Já. José de Alencar também. Sim, José de Alencar, eu acho que foi quem produziu aquela obra A Moreninha, não é isso? acredito que sim. Hum, acho que é isso. Vocês vão me falar aí. Então, esse período. A Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Veja como é esse poema em relação ao anterior que nós lemos. E esse é muito conhecido, esse daí. Acho que todo mundo conhece esse. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda vista as palmeiras onde canta o sabiá. Acho bonita essa poesia, não é bonita? Hein, gente? Você Aham, já professor. conheceu ela, né? Já tinha ouvido ela antes. É. Na verdade, acho que a gente estuda bastante isso na escola, pelo menos eu vi bastante isso. Na escola nós sempre, acho que todos os professores de literatura português, eles passam esse poema, que é muito conhecido. E é bonito, né? É muito bonito. Assim, eu não sei, assim, quando vocês, às vezes, quando você sai do seu local, da sua terra, né? Às vezes você, por um motivo, você sai, né? Às vezes, ou questões de trabalho. Quer dizer, às vezes você não quer sair de onde você mora, né? Mas às vezes você quer. Mas o caso, quando você sai por motivos alheios à sua vontade, foi o que né, o autor ele expressou nesse poema que ele sente saudade da terra. Sair por motivos outros, mas ele sente vontade. Então, ele expressou o seu desejo de voltar à terra, valorizou a terra onde ele mora. Então, assim, eu já morei fora do país, alguns lugares eu gostei e outros nem tanto. Mas assim, onde eu morei fora, eu sempre, somente em lugares que você não gosta menos, onde você gosta mais, você não sente tanta saudade. Mas mesmo assim você sente saudade dos seus familiares, né? Seus pais,
ou parentes, que alguém seu, né? O ambiente seu, principalmente quem nasce em cidade pequena, que tem um vínculo maior, tem um convívio maior, né? Tem aquela mais para proximidade, né? Com todo mundo se conhece, então você conhece todo mundo da cidade. Então, lógico, quando você sai dali, você sente, você lembra todo mundo. Cidade grande, não, você pô, muda muito, muda de um bairro, muda de cidade. Então, você tem um vizinho que você nem conhece, que pode, às vezes passa 10 anos, você nem nunca sabia que ele ia morar naquela casa. Às vezes é umas duas casas perto de você. Então, uma cidade pequena, não. Pode ficar por lá no fim do mundo da rua lá, você sabe quem é, você conhece, sabe a minha vida, Professor, eu por sei quê? disso porque eu moro numa cidade minúscula, então é bem isso que o senhor tá falando mesmo. Não Eu é? também. Então, pois Minha é. baia é bem pequena. É, então, a gente vê isso. Se você sair de lá, se você viver muito tempo lá e criar um certo vínculo com tudo, quando você sair, em certo momento, você vai lembrar, você vai sentir falta. Pode ser que no momento você não sinta, mas passa os anos, você sente. Lembra da sua infância, como era a sua infância? Eu lembro muito da minha infância, das coisas que eu fazia. Tem um período da vida da gente, sempre tem um período da vida da gente que marca muito, né, na juventude da gente. A minha, por exemplo, teve um período talvez alguns períodos que me marcou bastante. Principalmente o último ano meu do ensino. Bom, hoje é ensino médio, mas antigamente chamava segundo grau, né? Aquele foi um ano que me marcou bastante, por muitos motivos, muitas razões ali, e questão de amizade, do colégio, dos professores, né? Como o relacionamento que nós tínhamos com os professores, né? Então, e com os colegas em si, e a época era outra, gente, não é de igual de hoje. A época, não, a minha época, era a época que como não tinha internet, então não tinha celular, assim, tinha só o único telefone que existia que a gente tinha, aquele, o telefone como é, fixo, só. Não existia celular ainda, na minha época. Pelo menos na minha cidade não tinha chegado ainda. Quer dizer, nem chegou mesmo, porque o celular foi inventado quando foi? Poxa, 90, perto do ano 2000, sei lá quando, nem lembro. Na década Mas de 90, mais ou menos? o que? O celular? Isso. Não, o meu? Não. Eu tô falando isso quando eu fiz o meu último ano do segundo grau, terceiro ano. Isso foi ano de 84, 1984. Bastante tempo. Bastante tempo. Então, eu me lembro muita coisa. Então, na época minha, era comum de sair, às vezes, do colégio à noite. Eu comecei a estudar de manhã, depois eu passei a noite, comecei a trabalhar, e eu comecei a trabalhar, um estágio que eu estava fazendo no banco, né, do Brasil. Eu fui menor aprendiz do banco. Na Beca tinha aqueles estágios para os alunos, era bom aqui. Então, até a gente completar a idade, né, 17 anos e 10 meses. Então, eu comecei com perto de 14 anos, trabalhar no banco. Eu fiquei até perto de 17, que é quando vence o prazo, né? Depois eu entrei de novo, mas. Então, dali, aí comecei a estudar à noite. Mas aí tinha um vínculo do pessoal da manhã, que eu estudei a maior parte do tempo, os meus colegas, praticamente todos nos formamos na mesma época. Então, eu sinto saudade daquela época, quando eu saía, a turma, nos reuníamos na pracinha, sempre, todo mundo. E domingo à noite, ou à noite, sábado à noite, íamos para as baladas. Na época não era balada que a gente chamava ir para festa ou para discoteca, né? Balada é novo. Na minha época chamava festa ou discoteca, né? Que a gente se divertia bastante, né? Saímos todo sábado à noite, normalmente era isso. Domingo à noite, nos reuníamos na pracinha, bater papo, né? Conversar. Pegava um carro que tinha um som bom, abria as portas do carro, colocava o som, a fita lá, o FM com a música para todo mundo ouvir, bater, conversar. Então, era muita coisa, mas sim, muita coisa me lembra. Então, assim, né? Então, depois eu saí de lá, tem muito tempo que eu saí da minha cidade, muitos anos. Então, eu já nem lembro. Assim, e eu tenho muito tempo que eu não vou lá. Tem mais de 10 anos que eu não vou lá. Então, tenho mudado bastante coisa. Falo com alguns amigos, eles falam assim, mudou algumas coisas aqui e tal, né? Tem gente que não está mais morando aqui e tal. Então, essa foi uma experiência que a gente não esquece, né? Então, o que o autor desse poema ali, é dito isso aí, é o sentimento de cada um, né? Alguém queria falar quem era? Acho que o Pedro? Pô, não sei.
Não, eu ia pegar e falar, né, que é muita questão do afeto que você guarda, que você tem pela cidade natal onde você nasceu, onde você cresceu, onde teve momentos que você não esquece, é toda essa história aí, né? Exatamente. Então vamos lá. Então, José de Alencar, de 1º de maio de 1829, nasceu no Ceará e faleceu 12 de dezembro de 1827, com 48 anos, no Rio de Janeiro. Morreu novo, 48 anos. Falou da idade, né, irmão? Falou da idade. Aqui. Alguns romances. 5 minutos. A Viuvinha. O Guarani, esse é muito conhecido. Lucila Diva. Iracema também é muito conhecido. Acho que os dois mais conhecidos dele, eu acho que é o Guarani e Iracema. Senhora também, o Birajara. Agora, os dos dois mais conhecidos, Diva. Aí tem vários romances dele, né? Cada um numa época. Um autor que Pergunta. publicou muito. Hã? Uma pergunta. Hum. A obra do Guarani, se eu não me engano, é uma que fala sobre um índio, se eu não me engano. Se eu É, não me engano, tipo, exatamente. Falar sobre o índio. Acho que eu tenho alguma coisa aqui dele. Deixa eu ver aqui. Agora vai ser difícil achar aqui. Aqui eu tenho um de Gonçalves Dias. Ah, tem alguns poemas aqui bonitos pra ler, mas não vai ler agora não. Deixa eu ver aqui. Eu tinha, olhando Guarani, eu tinha algo aqui. Castro Alves também. Bom, tem outros aqui que vai falar, né? Aí eu tenho um lá, bom. Ah, peraí, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem uma chave aqui. Aí tem um lugar aqui agora para achar aqui agora. Eu ia ter separado para vocês. Mas tudo bem. Em outro momento eu leio para vocês. É. Mas é um dos autores mais conhecidos, né? Segunda geração byroniana ou ultrarromântica. Características. Esse é o do estilo. Estilo subjetivo. Vida boêmia noturna voltada para o vício e os prazeres da bebida, do fumo e do sexo. Mal do século, fuga da realidade, evasão, através da morte, do sonho, da loucura, do vinho, etc. Mulher idealizada, distante, introspecção. Aqui tem Victor Meirelles, Moema, obra do tema brasileiro. Principais autores, aí tem Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Desse todos, o mais conhecido é Cassimiro de Abreu. Mas aí você também, o outro também, o Álvares de Azevedo, também é conhecido também. Mas o mais é esse aí mesmo. E eu tinha aqui na mão, olha, rapaz, o de Casimiro de Abreu, um poema aqui. Não, já foi. Bom, deixa, depois eu vejo. Então, aqui tem um. Ah, é aqui a poeta, meus 8 anos. Tá aí. Mas eu tinha ele aqui nesse livro que eu. Nesse livro que eu tenho aqui, tem ele aqui. E nesse outro também. Deixa eu mostrar. Mostrar para os que chegaram agora. Aqui, ó. Esse livro eu já mostrei semana passada, né? E esse aqui é o livro de referência. Para quem chegou agora foi o Pedro, né? Pedro Henrique, que é o melhor livro do Brasil em relação sobre a história da literatura brasileira. Está na 41ª edição. Então, um livro que muito publicado, muito vendido. Muito vendido. Excelente livro. O livro tem 528 páginas. Excelente. Então tá, vamos continuar aqui. Vamos ver esse poema. Oh, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Esse também vocês conhecem, né? Esse daí, né? Esse poema. Que amor, que sonhos, que flores naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como sou belos dias do despontar da existência. Respiro a alma inocência,
como perfumes à flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino d'amor. Que aurora, que sol, que vida, que noite de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. É bonito também essa poesia. Geração Condoreira. 1888, a abolição da escravatura. 1889, a proclamação da República. Então, já vem aí com essas mudanças políticas, também influenciou na literatura. Influenciada pelos acontecimentos sociais, discursa sobre a liberdade, questões sociais, o abolicionismo, uso de exclamações, exageros, mulher presente, carnal, volta-se para o futuro, progresso, luta pela liberdade, temáticas sociais, ainda fala sobre o amor. O Condor simboliza a liberdade, por isso geração condoreira. Principais poetas da época Castro Alves, que é considerado o poeta dos escravos, que escreveu aquele livro Navio Negreiro, não é isso? Tobias Barreto também é conhecido, inclusive tem cidade com esse nome. E Souza Andrade também. Então, os três poetas são conhecidos. Então, Navio Negreiro, de Castro Alves. Veja esse poema. Número 4. Diz assim: Era um sonho dantesco o tombadilho que das lucernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros a estalar de açoite, legião de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Outras moças mais nuas e espantadas, no turbilhão dos espectros arrastadas, em ânsia e mágoa vãs. E ri-se a orquestra irônica estridente, e de ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Se o velho arqueia, se não o chão resvala, ouvem-se gritos, o chicote estala, e vão mais e mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírio embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra, tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros: Vibrai rijo o chicote, marinheiros, fazei os mares dançar, e ri-se a orquestra irônica estridente, e de ronda fantástica a serpente, faz doudas espirais, qual um sonho dantes dantesco, as sombras voam. Gritos, ais, maldições, preces ressoam e ri-se Satanás. Então, gente, essa é uma. Seria voltado à questão da escravidão, né? Inclusive tem uma cidade na Bahia que se chama Castro Alves, em homenagem a esse autor que é de lá, né? É baiano. Vamos ver aqui. Vamos seguir. Deixa eu ver. Temos que ir até que horas? Aí, dá para falar mais um pouco ainda. Vamos falar sobre realismo, naturalismo no Brasil. A origem do realismo. França, com Madame Bovary, Gustave Flaubert, primeira obra realista. No Brasil, esse contexto se inicia em 1881 com Machado de Assis, que publica Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeiro romance realista do Brasil. É conhecido esse Machado de Assis, esse romance também é muito famoso. Durante o período de passagem do romantismo para o realismo, o Brasil sofreu inúmeras mudanças na história econômica, política e social. O realismo encontrou no Brasil uma realidade propícia para a ascensão da literatura, já que escritores como Castro Alves e José de Alencar haviam preparado o terreno. Então é importante, né? O do romanticismo, né? Veio o realismo a partir daí. Quais são as características do realismo? Oposição ao romantismo, racionalismo, objetivismo, universalismo, crítica social. Obra literária é um instrumento a serviço das novas ideias, crítica à sociedade arcaica. Formalismo, perfeição da forma, a palavra retratando fielmente a sociedade. Filosofia materialista, antirromantismo, antiburguesia, anti-igreja. Romance de tese, linguagem trabalhada, ataque ao casamento. Essa é a base do romantismo, do realismo, perdão. Então, o realismo na literatura manifesta-se na prosa. A poesia da época vive o parnasianismo.
O romance social, psicológico e de tese é a principal forma de expressão. Deixa de ser apenas distração e torna-se veículo de crítica a instituições, como a Igreja Católica e a hipocrisia burguesa. Então, a escravidão e os preconceitos raciais e a sexualidade são os principais temas tratados com linguagem clara e direta. Então, vamos ver aqui, comparar os dois, realismo e romantismo. Então, realismo é distanciamento do narrador. O romantismo é o narrador em primeira pessoa. O realismo valoriza o que se é. O romantismo valoriza o que se idealiza e sente. O realismo crítica direta. O romantismo crítica indireta. O realismo, objetividade. O romantismo, sentimentos à flor da pele. O realismo, texto às vezes sem censura. E o romantismo, textos geralmente respeituosos. O realismo é imagens sem fantasia reais, sem fantasias reais, imagens reais. E o outro, o romantismo, imagens fantasiadas perfeitas. O realismo é a aversão ao amor platônico. O romantismo, amores platônicos. E o realismo mistura de épico e lírico nos textos, e enquanto o romantismo faz a separação dos dois, né? Principais autores realistas: Raul Pompeia, O Ateneu; Visconde de Taunay, Inocência; Machado de Assis com os seguintes romances: Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba, Dom Casmurro, Esaú Jacó, Memória de Aires. Creio que a maioria dos romances aí vocês devem conhecer, não é? A maioria dos romances. Acho que não vamos continuar. Peraí. Na próxima aula vamos continuar com o naturalismo, né? Então vamos parar por aqui por enquanto. Então, daí vocês conhecem, né, do Machado de Assis, algumas obras dessas aí, pelo menos, não é isso? Sim, professor. Sim, professor. Quais que vocês conhecem delas aí? Deixa eu voltar de novo lá e vocês me falam. Dom Casmurro. É a mais conhecida. Aham. Eu vou Não, falar mas que não Dom conhecida. Casmurro também e Quincas Borba. Hã? Dom Casmurro, né? Porque a escola bota pra dentro pra gente aprender pra cursinho. Sim. E Quincas Borba eu já ouvi falar também. Esse Memórias Póstumas de Brás Cubas também é conhecido. Talvez você não conheça, mas são bem conhecidos esse. A Esaú Jacó também. Agora, tem outros que nem tanto, né? Alguns outros são menos conhecidos. Mas os três mais conhecidos mesmo é Memória Póstuma de Brás Cubas, Quincas Borbas e Dom Casmurro. Pelo menos de minha parte, são os que eu mais conheço de todos aí. Né? Não, Então, mas realmente são os mais, assim, falados. A escola, principalmente, eles falam bastante. Falam, vai cair no vestibular isso aqui, ó. é, é, exatamente. Antigamente, gente, deixa eu te falar uma coisa. Antigamente se estudava muito, lia. Eu mesmo, na época de guria, eu lembro que alguns livros a gente tinha que ler e, né, era leitura obrigatória. Por exemplo, um dos livros que eu mais gostei que eu li foi aquele Meu Pé de Laranja Lima. Ah, eu já ouvi falar. Eu ouvi falar, mas não leu ainda. Não. Aqui na minha época ali, nós da época não lemos aquilo ali. Então, tinha professores que gostavam de muito passar esse livro. É um livro assim bom, né? Aí, um dia que vocês puderem pegar para ler, né? Mas é um livro assim, sei lá, um livro um pouco infantil, mas não, mas gostou da leitura. É muito interessante a leitura dele. Mas nós limos outros também. Desses aí, do Casmurro, eu também li. Esse também é leitura obrigatória, né? O professor passava para gente. Né? Os outros, sim, eu não cheguei a ler. Não, eu li. Não, Dom Casmurro, Quincas Borba também li. Mas tô falando aí mais de 40 anos, isso, né? Muito tempo atrás que eu li. Aí precisava ler de novo para relembrar, né? Muita coisa. Muita coisa que a gente não lembra, né? A gente acaba esquecendo, né? Para de ler. Aí eu me dediquei a outro tipo de literatura, outro tipo de coisa, então eu já não mexo com. Praticamente fiquei meio. Literatura brasileira, fiquei meio esquecido, assim, nesse aspecto. No meu caso, né? Como eu li outras coisas de outro tipo de literatura. Estão me vendo aí? Oi? Estamos Estão sim, me vendo? professor. Sim, sim. Tá.
Bom, eu vou até sair dessa apresentação. Vou ficar só eu mesmo aqui. Já terminamos por já a outra aqui da apresentação. Agora, algum comentário de vocês, alguma pergunta, eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho também, falassem um pouco sobre alguma dúvida que vocês ficaram, né? Ou se vocês quiserem que eu explorasse algum desses temas aí. Porque daí vamos. Que tipo assim, vou falar para vocês, nós estamos. O que eu estou dando aí, eu estou dando primeiro um panorama geral de tudo, né? Todo período, para aí começar separadamente cada período, né? Mas cada depois panorama geral, que quando a gente começar a ver cada período desses, já conhece algo sobre eles, né? Aí fica mais fácil para vocês entenderem sobre cada um desses aí. Esse livro aqui, ó, na biblioteca tem bastante dele lá, na biblioteca lá da CMG. Deve ter uns 10 desse livro, pelo menos. Acho que um dia que vocês puderem pegar emprestado. Mas eu vi dele na internet também via PDF. Agora não está muito bom o PDF, mas dá para ler também. A gente procura o PDF dele. Dá para ir lendo e acompanhando. Eu vou tratar esse aqui, eu não sei se vocês acham no PDF ele. Não, esse não, a gente não achou. O Eduardo procurou no outro dia e não conseguiu encontrar. Esse livro deve ser como é um pouco recente. E acho que nem tem também PDF ele, acho que não fizeram. Não. Só se tiver algum pirata aí que fez aí. Esse é do 2014, aí, de primeira edição. Talvez ele saiu segunda edição, terceira. Bom, gente, então é isso aí. Vocês têm algum comentário, alguma pergunta, alguma coisa? Não, professor, professor. Na verdade, pelo menos por minha parte, as dúvidas ficariam mais quando fosse se aprofundar em cada período, né? Mas no panorama geral, nenhuma dúvida não. Exato. Eu vou até terminar, acho que semana que vem nós terminamos, para dar um geral. E depois vamos ver cada período, vamos nos aprofundar em cada período desse. Esse é o objetivo. Mas tá, gente. Então, eu desejo a vocês uma boa noite, né? Uma boa noite também pro senhor. Obrigado pela participação de vocês, né? E já nos estamos vendo aí, próxima quinta-feira. Isso. Então, gente, boa noite, então. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Até mais. Boa noite, Pedro. Boa noite, Altino. Boa noite.